Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre dicas. 3 dicas para quem está sobrecarregado, para quem está sobrecarregada. Foco hoje é no Dia das Mulheres, então essas dicas são para vocês, mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para vocês e que vocês consigam realizar cada vez mais todas as atividades que vocês precisam. E é por isso que a gente está deixando aqui 3 dicas sensacionais para você organizar seu dia a dia e ser muito mais produtivo, tá ok? Esse é o nosso assunto do Papo de Empreender. Fique com a gente até o final, que tem essas dicas e no final rola aquele desafio onde eu coloco para você já ações para você começar a fazer. Vamos então ao cenário de hoje. Olha só, muitas vezes a gente fica cansado, muitas vezes a gente está cheio de coisa para fazer, no final do dia parece que as coisas não rendem, você não vê o fim das suas atividades, você não vê o fim das suas tarefas e aí você não consegue fazer aquilo que você precisa, né? Muitas vezes você entra num caos, você entra numa rotina onde as coisas não acontecem. Isso aí é muito complicado porque os resultados não vão aparecer, você vai ficar insatisfeita, você vai ficar cada vez mais tensa, muitas vezes indo até para um caso de patologia, angústia, muitas situações onde a gente não consegue traduzir isso em resultados. Então, o que a gente precisa fazer é entender todo esse cenário, que se a gente não modificar, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar cada vez piores e os resultados eles vão ficar cada vez mais distantes. Isso vai gerar muita insatisfação, isso vai gerar muita situação de angústia, muitas vezes, como eu disse, né, gerando inclusive muito estresse, muita ansiedade ou podendo ocasionar patologias um pouco mais graves. E aí a gente tem que entrar com profissionais que possam modificar isso. Mas antes que isso aconteça, a gente consegue sim modificar isso, entendendo o que precisa ser feito. Só para ficar claro para você, tudo isso está acontecendo porque a culpa é sua. Isso é muito importante você entender porque às vezes a gente fica culpando o outro, terceirizando a culpa e a gente não consegue reagir e aí gera essa questão da ansiedade, gera essa questão de outras patologias. Então é melhor aceitar que a culpa é nossa, porque a gente deixou isso se estabelecer, né? Essa situação ela dói menos quando a gente aceita a culpa, porque quando a gente aceita a culpa, a gente sabe que depende da gente para poder reagir, para poder modificar todo esse cenário. Porque o que acontece quando a gente quer abraçar o mundo, quando a gente quer fazer tudo, a gente não tem foco. Isso, né, faz com que a gente não realize as nossas coisas. A gente fica fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, daqui a pouco modifica isso várias vezes ao longo do dia. E no final do dia a gente fez tanta coisa, mas ao mesmo tempo não trouxe resultado. Então a gente tem que fazer a mudança, né? A mudança ela vem na nossa mente, na nossa programação mental. Isso vai fazer com que a gente consiga entender o que precisa ser feito para que aí a gente alavanque para as coisas que de fato são importantes para o seu dia a dia. Então a mudança é certa. Quando a gente aceita essa mudança, a gente quer mudar, a gente quer transformar, a gente quer realizar. Tá certo? Então eu sempre digo que esse é o primeiro passo, é você aceitar que existe um problema, a partir desse ponto você quer mudar e você vai buscar ajuda, você vai buscar ferramentas, você vai buscar técnicas, que são as 3 dicas que a gente vai colocar aqui para poder alavancar um pouco mais a sua produtividade durante o dia e assim você realizar mais os seus objetivos. A dica, né, principal é organize a casa primeiro. Sempre eu falo isso, organize o seu habitat. E quem é esse habitat? É você. Você tem que organizar a sua mente, você tem que entender aquilo que você precisa fazer. Estabeleça regras dentro dessa casa. Coloque, né, pontos importantes que você aceita, pontos importantes que você não aceita. Então organiza, porque a sua casa deve estar uma bagunça. A sua casa deve estar cheia de informações, a sua casa deve estar faltando informações muitas vezes. Então organiza, coloca uma regra no seu dia a dia, coloca regra na sua hora do dia, no seu tempo. Quais são os seus horários? O que você faz com as suas 24 horas? Crie blocos de atividades diárias. Comece lá às 7 horas da manhã, você tomando seu café, você preparando para sair. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. Você vai adaptando no seu dia a dia aí o que for necessário para você. Então, se você leva o seu filho à escola, que hora que você leva esse seu filho à escola? Das 7h30 às 8h é um bloco de atividade. Depois você tem um outro bloco de atividade, que é fazer compras, é ir ao supermercado, é das 8 às 9, às quintas-feiras, você estabeleceu a regra do jogo. Então você sabe que você vai ter que fazer isso todos os dias, você sabe que você vai fazer todas as semanas. Isso são rotinas que você precisa estabelecer. Quando a gente cria essas rotinas, esses diagramas, esses blocos de tempo ou esses blocos de atividade, a gente consegue se organizar. A nossa mente começa a acalmar, porque você sabe que você tem que fazer aquilo. Agora, quando fica um monte de coisa desorganizada, um monte de coisa cheio de coisa para fazer, você não pensa o que fazer em primeiro lugar. Quando você não organiza, você fica com essas dúvidas. E aí gera mais transtorno, gera mais dificuldades, gera mais dor.
Então organize a sua casa, deixa ela claro que precisa ser feito com as rotinas diárias. E aí você vai entender como é que funciona o seu dia. Depois que você organizou a casa, depois que você entendeu a regra do seu jogo, das atividades diárias, você montou a sua agenda, você sabe o que você tem que fazer, às 7 horas você vai acordar, às 7h30 você vai levar o seu filho, às quintas-feiras você vai no supermercado, um determinado horário você vai fazer sua atividade física, você vai preparar o almoço, não sei. Você vai organizar a sua casa, você vai deixar isso claro não só para você, mas para as pessoas também que estão no seu entorno. Então aí você tem os seus objetivos, aí você vai definir o que você quer ser daqui a algum tempo, o que você quer realizar daqui a algum tempo. E junto com essa definição vem as atividades. Aí de novo, a casa começa a virar uma bagunça, porque você tem novas atividades. Então você tem que rearrumar a sua agenda, você tem que alocar essas atividades que você deseja alcançar lá na frente dentro do seu dia a dia. E de novo a gente ajeita a casa novamente, que é ajeitar essas atividades dentro das suas atividades que não são rotinas. Então você vai estabelecer de novo outro bloco de atividades, onde você vai perceber que tem locais vagos, onde você vai perceber que tem horas vagas. Percebe que vai dando mais tranquilidade isso? Muitos vão falar, isso não funciona para mim, isso não é desse jeito, você não entende. Obviamente que talvez eu não te entenda, mas você também não está predisposto a mudar nesse caso. Então você tem que se permitir a exercitar o que a gente está falando aqui, porque a gente já faz isso há muito tempo, não só comigo, mas com diversas pessoas que a gente já treinou, com diversas pessoas que a gente dá mentoria e sempre é positivo. A gente não teve nenhum caso das pessoas que testaram, que treinaram, que foram desenvolvidas para essas regras que a gente está colocando aqui, que achou assim, não, isso não funciona para mim. A partir do momento que a pessoa testou e entendeu como é que faz, ela adotou isso como regra zero para ela, todos os dias, porque traz resultado para a gente. A gente fica mais calmo, a gente fica entendendo o que precisa ser feito e a gente realiza muito mais coisas. Então essa é a segunda dica. A terceira dica ela é a mais fácil, mas é a mais difícil de ser executada, porque você sabe que a casa está arrumada, a tua agenda está feita, com as tuas rotinas, com os teus objetivos, e aí a palavra é foco no objetivo e na agenda. Porque você já estabeleceu a sua regra do jogo e aí você tem que se dedicar àquilo. E aí vem as interferências. E aí você deixa de fazer o que precisa ser feito para fazer interferências. É coisas que não estão planejadas, coisas que você não deveria estar fazendo, coisas que não têm a menor importância, e aí você passa a realizar, você passa a incorporar no seu dia a dia e você vai deixando o teu sonho, o teu objetivo de lado. Olha só a tristeza que é isso. Porque se o teu sonho é importante, você tem que se dedicar a ele, você tem que realizar ele. Obviamente que você tem as suas tarefas diárias. Por isso que a gente colocou essas tarefas primeiro, porque é importante também realizar. Porque você não pode abandonar essas atividades muitas vezes, que é buscar um filho, é fazer compra, porque senão o filho não chega em casa, o filho não volta para casa, o filho nem vai para a escola. Você não se alimenta, a família não se alimenta. Então, por isso que foi colocado primeiro as atividades rotineiras e depois as atividades do seu objetivo. E é isso que você tem que focar, certo? Obviamente que para melhorar isso, a gente teria que entrar em mais detalhes para você eliminar algumas tarefas, mas aqui não faz sentido a gente estar colocando para você. A terceira regra é foco, foco. A terceira dica é foco para você realizar isso. Saber dizer não para as interferências é muito importante. O mais importante para você são as suas rotinas e o teu objetivo. Caso contrário, o ano vai passar e você não vai realizar. Então foca nisso, estabeleça essa regra. É difícil no começo, claro que é, mas você vai treinando com o tempo, você vai entendendo com o tempo que o que é importante para você é aquilo que você definiu como teu planejamento, como teu objetivo. Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que não é para fazer e aí o objetivo está escrito na nossa frente, então a gente para o que está sendo feito e volta para nossa grande trilha para a gente atingir os nossos objetivos, tá certo? Isso é muito importante. Dificuldades sempre vão aparecer. Aí você tem que manter foco, persistência e determinação. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. A escolha sempre é sua, sempre é sua. Se você escolher B, você vai deixar de fazer A. Agora você tem que garantir que B é mais importante que A. Certo? A escolha sempre vai ser sua. Então, foco nisso, entenda essa regra, comece a praticar o quanto antes e comece a deixar isso como um hábito. Hoje a gente tem isso como um hábito. Lá atrás a gente já teve essa dificuldade. Hoje a gente consegue colocar isso com muito mais praticidade no nosso dia a dia. Porque a gente consegue sempre realizar muito mais coisas. As pessoas me perguntam, Marcelo, como é que você consegue realizar tantas coisas? Deixando sempre o mais importante para ser realizado naquele dia. Naquela semana que seja, tá ok? Então a gente vai sempre realizando, a gente sempre vai atualizando isso
e a gente vai conseguindo fazer muito mais coisas porque a gente só se dedica àquilo que é importante. E para te ajudar, o que você vai fazer? Você vai organizar a sua casa, você vai estabelecer a sua agenda, é essa a sua atividade. Coloque os blocos de tempo dentro da sua agenda. Você vai fazer às 7 horas, o que você vai fazer às 8, às 9, às 10, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não sei. Eu trabalho todos os dias, não tem esse negócio, né? Como empreendedor, a gente não tem finais de semana, a gente tem dias de trabalho e são todos os dias. Tá? Obviamente que, né, a gente já falou de descanso aqui, tem que ter o seu descanso, mas todos os dias a gente tem que planejar os nossos dias. Finais de semana são um pouco menos intensos, mas a gente tem que se dedicar. Se a gente quer atingir resultados maiores, a gente precisa trabalhar mais do que está sendo feito ou proposto por muitas pessoas. Então, esse é o desafio dessa semana. Qualquer dúvida você manda para mim e a gente vai estar respondendo o quanto antes para você. E para finalizar, aquele momento que eu curto bastante, que é o Se Liga Nessa Ideia, onde eu sempre trago aqui uma frase provocativa, um pensamento para poder, né, fechar essa nossa linha de raciocínio e te ajudar aí cada vez mais a entender o que a gente quer falar dentro dessas 3 dicas quando a gente está sobrecarregado. Olha só, essa é uma frase do Flávio Augusto que eu curto bastante, que todos conhecem o Flávio Augusto. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí, que é um grande ícone nosso empreendedor, uma grande referência nossa. E ele diz o seguinte: se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados é que teriam, né, sucesso. Então não faz sentido, né? Tem uma outra frase que eu gosto bastante: se você quer que alguém realize alguma coisa, dê para alguém ocupado. Não dê para alguém desocupado, porque o desocupado ele não vai realizar. O ocupado ele vai criar uma forma de realizar. Então o que você tem que fazer? É organizar a tua agenda, entender o que você tem que fazer para você traduzir isso em mais resultados, tá certo? Então busque cada vez mais esse entendimento, esse rearranjo da sua casa, que eu traduzi, né, como casa, mas você pode traduzir como agenda, porque a sua casa é o teu tempo, e o teu tempo você pode colocar numa ferramenta que se chama agenda, utilizando da melhor forma possível. E se você quiser mais conteúdos gratuitos, estão aqui, né, o nosso workshop de empreendedorismo, é só você acessar o link, que você vai ter 3 vídeos aí sensacionais, onde você vai entender o que precisa ser feito para ser um empreendedor e começar essa sua jornada, que é bem legal, e você vai passar para o lado de cá e vai estar sensacional. A gente vai poder te ajudar cada vez mais. Tem um e-book de gestão do tempo onde eu te dou 21 dicas para você melhorar a sua gestão do tempo. Se está faltando tempo, se você acha que está faltando tempo, esse e-book é para você. É só você acessar aí, se inscrever e que você vai receber de forma imediata. Eu quero te conhecer, deixa a sua mensagem, deixa o seu nome, de onde você está falando, que eu vou te dar um alô, eu vou te responder a sua pergunta, eu vou te responder o seu desejo de conhecimento aqui, se você tiver algum. E eu vou te pedir um favor: se você está curtindo aqui os nossos conteúdos, compartilha isso com as pessoas. Porque o nosso grande objetivo é fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Se você está chegando até aqui, é porque você está gostando. Então pega o cliquezinho aí, compartilha com o maior número de pessoas que você achar que vai ajudar esse conteúdo, tá ok? Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Fique com Deus, até a próxima, um grande abraço.